reconhecemos o seu senhorio, a casa é sua, a vontade é sua, suas leis e mandamentos, Senhor. Coloque sua mão aí no ombro do seu irmão. Exerça aí uma medida de intercessão e compaixão por seu irmão nessa manhã. Ore com ele, Senhor, retira, Senhor, todo o medo, retira, Senhor, a insegurança, retira, Senhor, a ansiedade, tudo que dá insegurança, Senhor. Tudo que tenta roubar a nossa devoção e nossa confiança em Ti, Jesus. Retira, Senhor, tudo que tenta roubar a confiança no Senhor. Retira, Senhor, tudo que tenta roubar, tudo que vem para trazer, Senhor, incerteza. Tudo que vem para trazer incerteza, Senhor. Tudo que se levanta para desestabilizar o coração, Senhor, dos Teus filhos. Vem nessa manhã com Teu Espírito, Pai, ordena as coisas, reposiciona as coisas no interior dos Teus filhos, no interior, Senhor, dos Teus filhos. Vem, Pai, vem e reorganiza as coisas. Vem com a paz que excede o entendimento. Vem, Pai, com Teu Espírito e repousa nos corações, Pai, restaurando a fé no Senhor, na Sua vontade, na Sua palavra. Restaurando, Senhor, a confiança na Sua vontade. Restaurando, Senhor, a certeza de que o Senhor permanece inabalável em Seu trono. Que o Senhor permanece confiante, sim, inabalável. Que o Senhor permanece indestrutível. Não há ameaça contra o Seu governo e Seu reino. Sim, Senhor, restaura a fé, Senhor, a confiança em nossos corações. Vem, Senhor, vem, tira tudo que rouba as nossas convicções, nossas certezas em Ti, Senhor. Toca os nossos irmãos, Senhor, toca o meu irmão, Pai. Vem, Espírito. Vem e reordena as coisas, Espírito. Espírito, vem, Espírito, ordena caos na mente, no coração. Ordena o caos, Senhor, na mente, no coração. Ordena, Senhor, o caos. Toca, Espírito, toca os nossos irmãos, Senhor. Toca os nossos irmãos, Pai, aqui. Toca os nossos irmãos, Senhor. Vem, Espírito, e convence-nos nessa manhã de que nós não podemos, não sabemos, e que a nossa dependência toda ela está no Senhor, que a nossa confiança toda ela está no Senhor, que se estivermos em Ti, Senhor, sim, devolve-nos, Senhor, essa certeza, essa confiança de que se estivermos no Senhor, se estivermos no Senhor, Tu és o abrigo, Senhor, Tu és o socorro, Tu és a nossa força, a nossa fortaleza é o Senhor, está no Senhor. Vem, tira a dúvida e o medo, Senhor, nesses dias. Firma os nossos pés sobre a
essa verdade de que essas não são nossas batalhas, mas são as batalhas do Senhor. Que não são nossas vontades, mas é segundo a vontade do Senhor. É debaixo do cuidado do Senhor, é debaixo da proteção do Senhor. Vem, Espírito, e convence-nos, Senhor, a abrir mão do controle. Abrir mão, Senhor, desse controle equivocado, Senhor, de nosso destino, de nosso futuro. Faz-nos olhar para Ti, Senhor, a fim de que caminhemos o Seu caminho, trilhemos o Seu caminho, para seguirmos Sua vontade, Seus pensamentos, Senhor. Tira-nos do olhar, Senhor, das coisas naturais. Tira-nos do olhar das circunstâncias que ainda paralisam, Senhor. Roubam nossa devoção, roubam nossa adoração. Espírito, vem. Vem, Senhor. Restaura a fé da igreja, Senhor. Restaura a fé da igreja, Senhor. Restaura a confiança da igreja, Senhor. Reposiciona as coisas aqui, Senhor. Reposiciona as coisas no interior dos nossos corações. Espírito, você pode convencer, Espírito. Você convence, Espírito. É você que convence. É você que inclina o coração e a mente. Por isso, vem, Espírito, nessa manhã. Vem sobre a casa. Vem sobre a igreja, Senhor. Tens liberdade, Senhor. Vem e restaura. Vem, faz segundo lhe agrada. Tens liberdade, Senhor, em nossos corações essa manhã. Toque-nos, Senhor. Jesus. Queremos permanecer em Ti, Senhor. Quando você vai construir uma casa, quando você vai, até mesmo quando você chega para morar, para habitar numa casa, e quando você coloca debaixo daquele teto, quando você coloca seus filhos, sua família, suas coisas, quando
quando você coloca ali sua mobília, aquilo que há de valor, você está dando um voto de confiança para o fundamento daquela casa. Quando você adorna a casa, né? Você levanta as paredes, quando você faz aquele acabamento, quando você introduz dentro daquilo que é de valor, você está dando um voto ali de confiança aos fundamentos. É isso que a Bíblia fala sobre aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que fizer do Senhor a sua morada, a sombra do Onipotente descansará. Essa é uma medida de confiança ao qual nós devemos, como igreja, depositar nossa vida, nossa família, nosso destino, as coisas que há em nós, que fazemos, desenvolvemos, toda esperança, nossos sentimentos, emoções. É isso que o salmista está falando no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aquele que sabe que o fundamento dessa edificação é o próprio Cristo. Aquele que sabe que o fundamento dessa edificação é o próprio Senhor. Esse está seguro. Esse pode colocar dentro dessa casa, dentro dessa habitação, tudo que é seu, tudo que há de mais valioso e precioso. Esse é o lugar da habitação do Senhor. Esse lugar que o Senhor está edificando por meio da sua igreja. Esse é o lugar que o Senhor deseja edificar para nós nesse tempo, para as nossas famílias, para tudo que há em nós, tudo que fazemos, desenvolvemos, onde a nossa esperança e confiança está depositada. O Senhor está restaurando, irmãos, para esse tempo, para essa estação, a confiança da igreja, restaurando a esperança da igreja. Eu vejo o Senhor nos fazendo retornar a sua palavra e sua vontade, a fim de que a gente não mais conduza as coisas, conduza o nosso coração, nosso destino, nossa família, baseado nas circunstâncias, baseado no que aconteceu, baseado no que fizeram, baseado no que disseram, não. O nosso chamado não é olhar ou se estabelecer por meio das circunstâncias, mas fazer do Senhor, fazer do Altíssimo o nosso abrigo, fazer do Senhor nossa morada. Toda a incerteza, insegurança e medo do nosso coração revela que estamos edificando nossa vida sob circunstâncias. Você teria coragem? Como você viveria numa casa onde você não tem confiança no fundamento daquela casa? Você vive com medo, não é assim? Você não sabe se, na hora que vier a chuva, o vento, a tempestade, você não sabe se vai cair aquela casa. Você não tem confiança, você não dorme em paz, né? Não tem paz nesse ambiente. Não tem paz num lugar onde você não sabe como foi feito o fundamento. Às vezes você olha para a parede e vê uma rachadura, logo você se pergunta, cara, será que não é um problema de fundamento? Pô, se rachou aqui, capaz de vai piorar, vai cair no teto na minha cabeça. Viver assim é uma vida de medo, né? Uma vida de incerteza, de insegurança. Viver assim é viver uma vida circunstancial. E não foi para isso que o Senhor nos chamou. Todo o nosso medo, insegurança, incerteza revela que o fundamento ao qual estamos habitando não é Cristo. Porque Cristo é uma rocha inabalável. Cristo é o fundamento, é a pedra angular. Ou seja, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ali há descanso. Ali há proteção e segurança. Então, se o seu coração está inquieto, inseguro, cheio de medo e incerteza, não tente mudar as coisas. Você tem que mudar de casa. Você tem que mudar, você tem que transicionar o lugar ao qual você está depositando tudo que há de valor, tudo que é mais importante para você. Uma vez quando a gente mudou para o sertão, a primeira casa que a gente morou lá, e lá quase não chove, né? Então a casa não é feita, né, para tempestade, para chuva. E eu lembro que a primeira casa que a gente morou, quando a gente chegou lá, fazia 3 anos que não chovia.
E aí a gente chegou e tal, acho que passou um mês ali, começou uma temporada de chuva e tal, mas foi chuva, meu amigo. E a casa começou a rachar. Eu lembro que a gente acordava, às vezes de manhã, escutava aquele barulho, era a madeira, né, o forro ali, começou a rachar, cair pedaço de gesso. Aí logo eu pensei, cara, essa casa não foi feita para isso, né? O negócio dela aqui não é chuva, não é tempestade. E uma das primeiras coisas que eu fiz, passou um dia, 2 dias, 3 dias, eu liguei na época lá, o corretor, e falei, meu amigo, deu ruim aqui, vem cá. Aí ele foi lá, olhou, analisou, e falou, vamos ter que dar um jeito aqui, tem que sair daqui. Então, num ambiente onde o fundamento não há convicção, não há segurança, você não está seguro de como foi edificado, você não dorme, né? Teu sono é interrompido por qualquer vento, qualquer barulhinho que deve, você falar, ai, será que é agora que vai cair, será que não vai? Aí você lembra da sua mulher, dos seus filhos, você fica naquela... O que você promove? Você fala, cara, eu tenho que mudar, tem que dar um jeito aqui. Não é uma casa mais bonita, eu não precisava de uma casa melhor, eu precisava de uma casa segura, que fosse feita sobre um fundamento correto. E quando eu me mudei, primeira noite, dormi igual um bebezinho, dormi bem. Por quê? Porque estava seguro. Toda a nossa movimentação nesses dias como igreja, como cristãos, né? Não só coletivamente, mas como indivíduos, está revelando sobre qual fundamento nossas vidas está estabelecido. Está revelando sobre qual princípio nós edificamos nossa vida. E não adiantava eu ir lá passar uma massa na rachadura da parede. Não adiantava eu ir lá e juntar aquele gesso que caiu e tapar o buraco, porque mais dia menos dia iria acontecer de novo. A incerteza ia continuar, o medo ia continuar, a insegurança. Na primeira nuvem pesada que você visse, você falava assim, ai meu Deus, lá vem. E é assim muitas vezes que nós estamos edificando nossa vida. É assim muitas vezes que nós estamos edificando nossa casa, nosso sentimento, nosso coração, nossa família. Então não adianta você vir ao Senhor pedir para que Ele mude apenas a sua situação. Nós precisamos mudar de casa. Nós precisamos mudar o fundamento pelo qual nossa vida está edificada. Nós precisamos mudar o lugar onde nós habitamos, onde está a nossa segurança e nossa confiança. A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que fez o Senhor a sua casa, esse está seguro. É a casa na areia e a casa na rocha, né? Jesus faz essa comparação. E se você for perceber, não significa que na casa que foi edificada sobre a rocha não vai haver dificuldade. Ele diz que os ventos vão bater do mesmo jeito, as ondas vão bater do mesmo jeito, a tempestade vai passar pelas duas. A diferença é que o barulho já não assusta, a tempestade já não assusta, a incerteza não assusta, porque você sabe, você confia que o fundamento foi bem feito. O fundamento é Cristo. O fundamento é Cristo. Por isso, pare de buscar a solução dos seus problemas. Mude o fundamento da sua vida. Pare de não queira habitar num lugar onde não tenha tempestade. Não existe. Não queira habitar num lugar onde não tenha ventos. Parece que é esse tipo de cristianismo que nós estamos tentando desenvolver. Parece que é esse tipo de evangelho que nós estamos tentando construir. Parece que é esse tipo de Jesus que nós queremos pintar e dizer que não vai ter problema, não vai ter dificuldade, não vai ter onda. Não, vai ter, não tem jeito. A diferença é sobre qual fundamento está edificado a minha vida, minha casa, a minha vida como cristão, minha espiritualidade, tudo que eu faço, tudo que eu sou, tudo que eu desempenho. Os ventos irmãos, se a humanidade já passou por dificuldades, elas não se comparam às que virão.
Amém? Segundo o que a palavra nos diz, se a humanidade já provou de ventos e tempestades, dificuldades, de oscilações, não se comparam ao que ainda virão. E o desejo do espírito desse mundo, o desejo de Satanás não é afetar coisas. Satanás não quer estragar o clima. Satanás não quer estragar a economia. Isso a gente mesmo faz sozinho, né? Satanás ele não quer mudar, não, ele quer desestabilizar a nossa fé e nossa segurança. E ele usa essas coisas como meio de fazer isso. Você consegue entender isso? Sim. Satanás, ele sabe que vai destruir, Senhor, que a economia permaneça bem, para que meus negócios dê certo. Satanás, o problema dele não é a economia, é a nossa devoção, é onde está firmada a nossa fé, a nossa esperança, é quem nos governa. E todas essas incertezas e oscilações, elas estão revelando quem realmente nos governa. Então a gente está querendo fazer um paliativo, a gente está querendo tomar um analgésico ali para resolver um problema muito maior. É só, tapando, colocando a massa no buraco. Parece que é esse tipo de evangelho que a gente vive, colocando a massa no buraco, pintando de novo para esconder as imperfeições. Aqui a gente vive essa realidade, né? Você vai visitar uma casa, você quer arrendar uma casa, você fala, que linda. Não, é porque está pintada só. Espera o próximo inverno, você escorre água da parede assim. É mofo para todo lado, fundamento errado, acabamento errado. E a gente vem para o culto a fim de dar uma, vamos pintar. A gente vem para a igreja, a gente busca um conselho, a gente vai atrás dos nossos irmãos com apenas um desejo. Passa uma massa aqui. Não, irmãos, nós precisamos reconstruir. O nosso trabalho nesses dias é mais desconstruir as coisas do que edificar coisas novas. O Senhor está reestabelecendo a nossa fé, mas não uma fé equivocada, baseada nas circunstâncias. Quem vive de circunstâncias, irmãos, quem tem sua fé e sua espiritualidade, a sua vida, o seu cristianismo baseado em circunstâncias, não vai conseguir permanecer. É por isso que o Senhor, que já conhece o fim de todas as coisas, disse que nesses dias que estamos entrando e vamos viver, muitos vão esfriar, muitos vão perder sua fé, seu amor. Por quê? Porque vão olhar as circunstâncias e vão dizer, não tem mais jeito. Vão olhar para as ofensas e vão dizer assim, eu não quero mais. Vão olhar para os embates e vai dizer assim, eu não quero saber mais de ninguém, eu vou cuidar da minha própria vida. Vão olhar para a igreja de Cristo e vão dizer assim, não, eu não quero mais isso, eu não acredito mais nisso. Mas quem está com os olhos em Jesus e na sua palavra, quem um dia leu sobre o fim de todas as coisas, sabe que o Senhor não vai mudar o plano, não vai mudar o projeto, o trajeto, a história, o caminho. Ele vai cumprir aquilo que Ele disse, aquilo que lhe agrada. Então, irmãos, o segredo das coisas não é sobre o que estamos fazendo, não, é onde estamos fundamentados. Quando o Senhor diz assim, os caminhos do Senhor são mais altos, são maiores, os pensamentos, Ele está nos convidando para largar os nossos. Ele está nos convidando para abrir mão dos nossos. E já existe um caminho. A gente não constrói caminho, irmãos. Já existe um caminho. Faça a sua história. Não, a gente está seguindo a história de Jesus, o autor e consumador de todas as coisas. Nós somos como aquele... O nosso jeito de conduzir a nossa vida, a nossa história é mais ou menos como conduzimos as coisas, né? Você compra um carro novo, quando chega no dia de fazer a revisão, você fala assim, se eu fizer a revisão autorizada, vai custar tanto. Mas se eu fizer lá no vizinho lá, é metade do preço. Adivinha onde é que a gente leva o carro? Se eu trocar uma peça original, custa tanto. Mas diz que tem uma peça ali que se eu comprar, ela custa metade do preço. Adivinha onde é que a gente vai? Nós estamos fazendo isso com a nossa vida. Nós estamos fazendo a mesma coisa com a nossa vida. Fomos criados pelo Senhor, fomos criados para a glória do Senhor. E todas as vezes que dá um problema ou aparece um defeito, onde é que a gente vai? É onde custa menos, onde tem um atalho,
onde há talvez alguém que nos diga alguma coisa, porque o ideal era voltarmos para o Criador, né? O ideal era voltarmos para aquele que fez. Então, a nossa caminhada com o Senhor, irmãos, não tem a ver com fazermos muitas coisas, mas é desfazermos essas coisas que fomos agregando ao longo da história, ao longo do caminho. E só vai aumentando o defeito, vai dando mais problema. Um problema chama outro, uma dificuldade chama outro, um abismo chama outro, um pecado chama outro. Então é sobre o que nós estamos firmados, sobre o que estamos construindo. Nós fomos chamados não para construir nossa história, nós fomos chamados para cooperar com a história de Cristo. Nós fomos chamados para cooperar com a vontade e o plano de Deus. Deus tem um plano. Deus tem um desejo. Ele quer que todas as nações da terra conheçam o seu Filho. Deus está trabalhando com um propósito de que todas as nações, todas as pessoas saibam a respeito do seu Filho, o amor do seu Filho, a bondade do seu Filho, os caminhos do seu Filho. Nós fomos chamados para cooperar com essa história. José, mas eu não sei, eu não sei pegar o microfone, eu não sei cantar, eu não sei fazer nada, não. O que revela esse Filho, o que revela essa bondade, o que revela o caráter do Filho, não é só o que você vai fazer aqui ou ali, mas é o fato de sermos um. Voltarmos a crer que o Pai, Ele está juntando os filhos, está formando uma família, e por meio dessa unidade o mundo conhecerá Jesus. Então, irmãos, a firmeza da nossa vida, ela não está nas coisas, ela está num lugar. A certeza das coisas não está quando nós controlamos, mas é quando nós nos deixamos ser governados por Senhor e sua vontade. Tudo que nós precisamos já está no Senhor. Amém. Não o que queremos, porque a gente não sabe, né? Nosso coração é enganoso, nossos anseios, nossas ambições são enganosas. Não, mas o que precisamos está no Senhor. Amém? Por isso que Jesus veio pregar o reino. Por isso que Jesus veio pregar o reino, porque Ele está nos convidando para sair de todo o império, de todo tipo de controle, de todo tipo de governo que não é dele e que não vem dele. O Senhor não veio, irmãos, quando Jesus veio pregar o reino, Ele não vem dizer: olha, estou aqui angariando, pessoas para que acreditem no meu plano, na minha vontade. Não, o Senhor veio para trazer salvação. O Senhor veio para dizer assim: olha, eu vou salvar vocês. Assim, vem para o meu reino. O Senhor não veio oferecer uma proposta melhor. Não, Ele veio para oferecer salvação. E qual que é o trabalho do espírito desse mundo, então, contra isso? O espírito desse mundo, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Ou seja, Satanás vai fazer com que a gente não perceba isso, não veja isso. A gente olhe para o nosso império, para o nosso reino, para o nosso próprio governo, e a gente diga: não, mas tá bom aqui do jeito que está. Não, mas eu estou bem. Jesus é legal, eu acho bacana, eu até vou na igreja. Mas assim, tá legal do jeito que eu estou fazendo, governando, as minhas escolhas. De vez em quando eu passo lá na igreja, pego uma bênção, um presente e sigo a vida. Irmão, Jesus não veio oferecer uma proposta melhor. Ele veio trazer salvação. E o trabalho do Espírito nesses dias é abrir os nossos olhos, iluminar o nosso interior, a fim de que a gente perceba de que sem Ele não tem jeito, sem Ele não dá. Sem Ele tudo vai ruir, tudo vai por água abaixo. Por isso, você deveria pregar essa mensagem lá fora, para as pessoas que não servem ao Senhor. Não, irmãos, primeiro começa pela igreja, primeiro começa pela casa de Deus. Porque se é por meio da igreja que o Pai vai revelar o Filho, nós precisamos nos converter primeiro. Amém? Nós precisamos nos converter primeiro. Nós precisamos voltar primeiro. Primeiro precisa começar em nós. Saímos de simpatizantes de Jesus para seus servos, seus amigos. Saímos da ideia de simpatizantes da igreja para nos tornar pedras vivas. Amém?
Flertar com essas duas realidades, irmãos, é contar com a sorte. Flertar com essas duas verdades é contar com a sorte. Tomara que não venha uma tempestade. Você viu aquela pessoa que, cara, ela vive sorrindo, alegre, tudo, tá tudo certo. Aconteceu uma coisa, no outro dia você já percebe que não é a mesma pessoa, né? Você olha e fala assim, meu Deus, não é a mesma. O que aconteceu? O que mudou? Não, é que só mudou o tempo. É que enquanto tinha sol, a casa estava bonita, não tinha mofo, não tinha nada. Então basear a vida, irmãos, nas circunstâncias é todos os dias estar contando com a sorte. Agora, fazer parte do reino de Deus é diferente. As circunstâncias continuam as mesmas, mas o nosso interior permanece inabalável, porque estamos sobre Cristo e sua vontade. A carne vai deteriorar, né? O cabelo fica branco, as gordurinhas aumentam, dá uma dor aqui, um negócio ali, né? A idade vai, né? É ruim, né? Sente desconforto. Mas o nosso interior, o nosso interior se renova, né? O Bu levanta a cadeira meio acima. Quando ele pega o microfone, meu amigo, ele vira um leão. Ainda que o exterior se corrompa, o interior se renova, é fortalecido. Por quê? Porque estamos no Senhor. Falei isso aqui ontem, que nós precisamos retornar e restaurar a um evangelho firmado em Jesus. E mesmo que as coisas estejam boas ou ruins, nós continuamos em Jesus. É na saúde, na doença, na tristeza, na alegria, na morte, na vida, não importa, nós continuamos em Jesus. Eu dei um exemplo aqui ontem, né? Imagina, estou conjecturando, né? Imagina Deus chegando assim para Esther, falando: Esther, minha filha, eu tenho um plano, eu tenho um propósito, Esther. Eu preciso proteger meu povo. Vai se levantar aí um plano, uma dificuldade para tentar, atrapalhar aí meu povo, mas eu tenho um plano, Esther, eu vou usar você. Esther, eu vou exaltar você, eu vou tirar você dos lugares ruins, eu vou mudar a sua história, Esther. Você não vai mais passar dificuldade, fome, você não vai precisar mais fugir de ninguém, eu vou te exaltar, Esther. Aí Deus pega Esther, tira ela, né, do anonimato e exalta Esther. Uau! Mas qual era o propósito de Deus? Só exaltar Esther? Não, o propósito de Deus era cumprir sua vontade. Mas a gente olha para a história de Esther e a gente fala: que legal, quero ser como Esther. Não, a gente não deveria querer ser como Esther. A gente deveria ter o mesmo sentimento, o mesmo espírito dela, de cooperar com a ação de Deus. Imagina José lá naquele poço, né? José na prisão. Aí Deus fala assim: José, eu tenho um plano, vou te tirar daí. Oh, Deus bom, eu tenho um plano, José. O que é? Se o Senhor vai me exaltar? Não, José, eu vou ser fiel à minha palavra, mas eu vou contar com você para isso. Você vai se tornar um governador agora. Uau! Imagina que alegria. O problema é que nós firmamos o nosso evangelho só sobre isso. Então a gente faz a campanha de Esther, a campanha de José, né? A gente olha para esses homens e fala: cara, olha como Deus é bom. Mas eu imagino Deus chegando para Estevão e falando assim: Estevão, eu tenho um plano. Estevão, você não tem noção, Estevão. Eu vou espalhar o meu evangelho sobre toda a terra. Uau! Estevão, é o seguinte, eu tenho um propósito. O meu filho, Jesus, ele vai ser conhecido em todas as nações, Estevão. Eu vou fazer com que o evangelho saia de Israel e alcance todas as nações da terra. Uau! Imagina se fosse nós no lugar de Estevão, né? Senhor, então o Senhor vai me tornar um pregador internacional. Então significa que o Senhor vai me levar por todas as nações da terra. Não, Estevão, você vai ter que morrer para isso. Já imaginou? Estevão, para que a minha vontade se cumpra, eu vou ter que... os caras estão lá na igreja, tá tudo legal, tá tudo muito bonito, mas eu vou ter que dar uma espalhada neles, sabe? Tem que ter uma perseguição ali para ver se eles vão, sabe? Para ver se eles... Mas
Pô, Estevão, esse é o Evangelho de Jesus. Desculpa, irmão, se eu te decepcionei, mas essa é a palavra de Deus. É o zelo do Senhor por sua palavra. Por isso que não há como agradar ao Senhor ou servir ao Senhor, irmão, se não for por meio de fé. Se Estevão não fosse um homem que tivesse fé no Senhor e na sua palavra, ele dizia: Senhor, sabe contar, Senhor? Não conta comigo, por favor. Senhor, eu não, tá doido? Eu achei que o Senhor ia prosperar a minha vida, ia resolver todos os meus problemas. O Senhor vai dizer que eu tenho que morrer agora? Como que se torna evidente o coração, a fé e a esperança de Estevão? Cara, na hora da sua morte, ele não clama ao Senhor para que o livre. Na hora da sua morte, ele vê o Senhor. Tenho falado aqui, né? Atos 12 conta duas realidades para nós. Atos 12, Pedro é liberto da prisão milagrosamente. As prisões se abrem. Deus vai lá, abre a prisão e Pedro é solto. Mas no mesmo capítulo, na mesma frase, no mesmo parágrafo, diz que Tiago foi decapitado. Caramba, e agora? Sobre qual evangelho nós vamos nos firmar? Sobre o milagre de Pedro? Sobre a morte de Tiago? Não, é sobre Cristo e sua vontade. Por isso, irmãos, sem amar Jesus a gente não vai a lugar nenhum. Simpatizante de Jesus, a gente só vai até onde as coisas são boas e confortáveis. Quando precisa a gente dar um passo a mais de maturidade e responsabilidade, a gente vai recuar. O simpatizante de Jesus, assim como o jovem rico, ele só vai até onde o Senhor toca nos seus ídolos, naquilo que governa. Agora, ser discípulo de Jesus, irmãos, fazer parte do reino é servir a vontade do seu rei, do seu Senhor. Essa é a realidade da igreja. Essa é a vida de um cristão. Com amor, com fé, se sujeitar aos planos e propósitos de Cristo. Está vendo por que nós precisamos tanto do Espírito de Deus? Porque eu posso ficar 10 horas aqui falando para você essas coisas, e você vai sair daqui dizendo assim: não é bem assim. Porque é só o Espírito que convence. É por meio do amor e a paixão por Jesus que a gente entrega tudo. Que a gente diz sim para tudo. Tudo que o Senhor está fazendo. A gente diz sim para a sua vontade. A gente quer Ele e os seus propósitos. É somente por meio do amor a Jesus que a gente suporta todas essas aflições a fim de que sua vontade seja feita. Irmãos, livro de Colossenses, abre comigo Colossenses 1,13, bem conhecido esse texto. O livro de Colossenses é muito precioso. Deixa aquela porta aberta. Esse texto é muito conhecido, mas eu queria enfatizar essa palavra. Ele diz assim, né? Ele nos resgatou, outras versões dizem, ele nos transportou do império das trevas. Ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, que comprou a nossa liberdade, perdoou nossos pecados. Olha aqui para mim, eu queria que você entendesse um pouco essa dinâmica, né? Dizendo que ele nos tirou, né? Ele nos transportou.
Irmãos, essa transição ela precisa ser vivida de fato em nossas vidas. Não apenas como um conhecimento, que legal, Ele nos transportou. Não, essa verdade, irmãos, ela precisa ser evidenciada na nossa vida. Isso não pode ser apenas um modo de pensar, de ver o reino, as coisas, ou achar que isso é uma coisa que aconteceu assim apenas num reino espiritual. Não, isso precisa ser vivido de fato em nossos dias. Não é o nosso espírito que mudou de lugar, não, mas é tudo em nós. Nós de uma forma inteira e completa. Saímos de um lugar onde nós éramos governados pelas coisas desse mundo, governados por Satanás, pelo pecado, e Ele agora nos introduziu, nos transportou, nos colocou no reino, no seu reino, comprando a nossa liberdade. E eu quero enfatizar isso aqui. Tem uma passagem, tem uma história na palavra que ela evidencia e traz um pouco mais de clareza para mim a respeito dessa verdade. Porque se nós não entendermos isso de fato, irmãos, de forma evidente, de forma prática, nós vamos viver uma vida dualista, né? As nossas canções, nossos pensamentos estão no Senhor, mas a nossa prática, a nossa vida, nosso dia a dia estão em outro lugar, fazendo outra coisa, seguindo outro Senhor, outra coisa que nos governa. E se você for olhar a história do povo no Egito, não só do povo no Egito, mas tantas outras que eu quero citar algumas aqui, você vai perceber como que às vezes isso não é vivido de fato em nossa vida. Se você for perceber, quando o povo saiu do Egito, eles não saíram de mão abanando, é ou não é? Eles levaram, né, suas coisas, eles tinham seus bens, né? Tinham ouro, eles tinham coisas, eles não saíram de lá de mão abanando. Quando eles viviam lá, se você for estudar um pouco sobre a história de como era o governado o Egito naquela época, né, a economia, até essa ideia da escravidão, se você for perceber, você vai conseguir entender um pouco isso melhor. Mas lá no Egito eles tinham suas coisas, tinham suas casas, ok? Tinham sua casa, tinham seus bens ali, tinham sua comida. Tinham ou não tinham? Tinham sua comida. Mas eram escravos. Eram ou não eram? Eles tinham, mas eram escravos. Aí quando o Senhor resgata eles, o que o livro de Colossenses diz? O Senhor, o que Jesus fez? Ele comprou a nossa liberdade. O que o Senhor está fazendo? O Senhor está tirando eles de uma vida de escravidão. O Senhor está trazendo eles para a liberdade. Só que quando eles vão para o deserto, quando eles têm que passar pelo processo até entrar no cumprimento da vontade do Senhor, nas promessas, tem um caminho, né? O que acontece nesse caminho? Eles começam a reclamar, começam a murmurar, chegam ao ponto de sentir saudade do Egito, sente saudade da escravidão. Presta atenção comigo, olha aqui para mim, por favor. No Egito, eles tinham as coisas, tinham ou não tinham? Mas eram escravos. No deserto, eles não tinham aquelas coisas, mas eram... Está conseguindo entender? No deserto, eles tinham as mesmas coisas que tinham no Egito? Vivia armando tenda, vai de um lugar para o outro, arma acampamento, desarma acampamento. Cadê a comida? Vem a comida. Cadê a água? Está aqui a água. No deserto, eles, né, estavam ali naquela... Vamos lá, estamos indo, estamos seguindo o Senhor. A nuvem moveu, vamos lá, levanta acampamento, vamos embora. Poxa, mas não dá nem para plantar Não dá para plantar uma cebolinha aqui, nada, não dá tempo. Eles não tinham essas coisas, mas eles não tinham as mesmas coisas, mas eles eram livres. Quando eles murmuram, reclamam, sentem saudade,
Que mensagem eles estão dizendo? Que mensagem eles estão dando? Se for para ser livre desse jeito, eu não quero. Eu prefiro ser escravo, mas ter as minhas coisinhas. Irmão, a gente fala deles, né? Mas é assim que a gente vive. Quem controla a sua própria vida não está nem aí em quem lhe governa, desde que lhe dê algumas coisinhas. Quem controla a sua própria vida não está preocupado em quem vai governar. Se você tem... Não, importa que eu tenha algumas coisinhas. Mas o que eu tenho que fazer para isso? Não, isso é de menos. Não tem problema. O Senhor Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, comprando a nossa liberdade. Irmãos, como que a gente pode... Gessé, o que explica isso? Como é que um povo escravo pode ser feliz? Né? Segundo ele, estava melhor lá. Como que um povo livre agora pode reclamar? É simples. Por causa das coisas. Vai dizer para mim que muitas vezes não é assim que a gente vive com Deus. Vai dizer para mim que às vezes não é isso que a gente está fazendo. Quando a gente murmura, quando a gente reclama, quando a gente chora, quando a gente esperneia, bate o pé. Por que a gente bate o pé e reclama? Não é porque Deus nos abandonou, Deus não ama mais a gente, perdemos a salvação. Não, é porque quando a gente não tem as coisinhas. Então a gente vive uma vida, gasta energia, construímos um evangelho paralelo atrás do quê? Das coisinhas. Por isso, irmãos, cuide para que o que você tem não tenha você. Amém? Cuide para que aquilo que você tem não tenha você. Gessé, mas essa mensagem você devia falar para os empresários, para os ricos. Não. O povo lá no Egito, ele era rico? Eles eram empresários? Irmãos, não tem a ver com o tanto que você tem. Mas é quando você mesmo governa. É quando você faz seus próprios planos, seus próprios alvos, suas próprias metas. É quando você coloca sua vida debaixo do engano do seu coração. Então não importa se você tem muito ou pouco. Cara, eles viviam com o mínimo, eles viviam com um pouquinho. Era aquela liberdade controlada, dizendo assim, não, pega um pouquinho aí. Ai, que legal, que bom. Então cuide para aquilo que você tem, mesmo que seja só um pouquinho, não tenha você. Porque pode ser que você se sinta feliz sendo escravo e sofra estando livre. Pode ser que você seja feliz como escravo e você sofra sendo livre. Irmãos, é isso que faz os crentes se debater todos os dias. É isso que faz a gente se debater o tempo inteiro. Desde que alguma coisa, alguém nos dê uma coisinha, a gente se sente bem. Vai dizer para mim que não é muito sobre isso que o nosso evangelho está sendo edificado nesses dias. Vai dizer para mim que não é muito sobre... Vai dizer para mim que não é sobre essa fé que muitas vezes nós estamos apoiados. Vai dizer que às vezes não é sobre isso que nós estamos buscando, servindo a Deus. Por que a fé de muitos vai esfriar? Por que o amor de muitos vai esfriar? É na liberdade. É quando o Senhor nos chama para a liberdade. Quando o Senhor nos chama para o seu reino. Quando o Senhor nos chama para viver sua vontade. Ali nós nos debatemos, porque nós perdemos o controle. Quem é que controlava? Quem que controlava no Egito? Faraó. Quem que controlava no deserto? Como que eles preferiram o governo do faraó? Irmão, qual foi a linha que dividiu isso? Qual que era o argumento deles? Qual que era o argumento deles de preferir o governo de faraó? As coisinhas. As coisinhas. Fala para o seu irmão, as coisinhas. Fala para ele, as coisinhas te governam.
Irmãos, será que aquele povo amava a Deus ou não amava? Amava a Deus ou não amava? Tipo assim, claro. Será que eles achavam legal Moisés, um cara bacana? Não, show de bola, Moisés. Mas não é sobre gostar, não é sobre simpatizar, é sobre governo. Fala pro seu irmão aí, é sobre governo. Fala para ele, é sobre quem te governa. Dá uma cutucada nele, tem uns que estão dormindo. Fala assim, ei, acorda. Fala assim, é sobre governo. Irmãos, olha aqui para mim. Eles não estavam dizendo assim, agora eu odeio Deus, eu não quero mais saber de Deus. Não, eles estavam falando assim, eu só queria umas coisinhas, eu só queria uma bençãozinha. Como é que pode alguém ser feliz sendo escravo e ser triste sendo livre? É uma questão de fé. Abre Êxodo capítulo 12. Tem um versículo que hoje veio no meu coração, que eu li ele, que eu nunca tinha visto isso dessa forma. Êxodo capítulo 12. Vamos ler o versículo 40. O povo de Israel tinha vivido 430 anos no Egito. A grande multidão do Senhor deixou a terra exatamente no dia em que se completaram os 30 anos. Olha o que diz o versículo 42. Alguém ali, voz bem alta para mim, bem alta, para todo mundo ouvir. O Senhor passou a noite toda em vigília para tirar seu povo do Egito. Essa, portanto, é a noite do Senhor, e deverá ser celebrada por todos os israelitas de geração em geração. Alguém tem uma versão diferente aí, quer ler bem alto? Só a parte A do versículo ali. Esta noite se guardará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que deve guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas uma coisa que me constrangeu. A minha versão diz assim: o Senhor passou a noite toda em vigília para tirar o povo do Egito. Uau! Eu li umas 4, 5 versões diferentes, a maioria delas dão esse sentido aqui. O Senhor... Alguém já tinha prestado atenção nisso? Cara, para mim foi surpreendente. A Bíblia diz assim, ó, Deus não mandou ninguém. Deus não mandou um anjo, não mandou um querubim. O Senhor não foi um enviado, não. Cara, olha o cuidado de um pai. Olha o cuidado de Deus. O Senhor passou a noite em vigília para tirar até que o povo saísse do Egito. Não é isso que um pai faz, quando seu filho está doente, né? Vai no hospital, está com febre, né? Você está ali como um bom pai, cheio de amor e cuidado. Não é assim que um pai faz, às vezes vou ter que dar uma injeção, vou ter que dar uma vacina, né? Não é uma coisa muito boa, mas o coração do pai, né? Da mãe, a gente está ali, né? Você sabe que é bom, vai doer, mas você sabe que é bom. Vai ser desconfortável, né? Vai ter sequelas, vai ter consequências, mas você sabe que é o bem. O Senhor estava com eles.
O Senhor não mandou um recado, o Senhor não mandou um anjo, o Senhor passou a noite em vigília. Para fazer o que, irmãos? Para tirá-los do império das trevas e transportá-los e levá-los para o seu próprio reino. Viverem o cumprimento da vontade desse Pai, desse Rei, desse Senhor, do seu Deus, o Deus ao qual eles professavam, esperavam, oravam. Irmãos, às vezes nós provamos dos milagres de Deus, provamos das intervenções que o Senhor faz na nossa vida, damos testemunhos, né? Damos testemunho dos benefícios, da forma como Ele agiu, como Ele fez. Não, você não tem noção, Deus fez assim, cara, e eu cheguei aqui, eu não tinha, agora eu tenho, e eu não podia, e Deus fez, e estava impossível, Deus enviou um anjo e resolveu a situação, né? Quantos aqui não tem milagres, história, né? Principalmente os imigrantes, meu Deus, é cheio de milagre. É ou não é? A gente é repleto de milagres, de circunstâncias, situações, e a gente enche o peito para contar e testemunhar. Rapaz, tu não tem que ouvir a história do Rodrigo um dia. Se você acha que a sua foi difícil. E você enche o peito, você fala assim, uau. Por quê? Porque o Senhor estava em vigia. O Senhor, meu filho, eu tenho uma palavra, e eu estou fazendo algo nas nações, eu quero você comigo, cooperando com a minha vontade. Então a gente tem muita coisa para contar, mas quando nós entramos no novo de Deus, quando nós entramos nessa rota, né, de cumprimento da sua vontade, a nossa mente, a primeira coisa que faz, se volta à realidade que nós vivíamos. Por causa do quê? Das coisinhas. Lá eu tinha, né? Mas eu podia, eu conseguia. Minhas coisinhas. Tá vendo como é uma questão de fé, irmãos? É uma questão de fé. Confiar nos caminhos, no controle, na direção, na vontade, na forma de Deus fazer as coisas, desenvolver as coisas, alinhar as coisas. Irmãos, talvez o nosso maior engano ainda seja o pensamento de que mais vale a gente controlar as situações, mesmo que seja debaixo da escravidão de alguém. Mesmo que seja da escravidão de alguma coisa, de um sistema, A gente ainda se apega tanto no controle, nas coisinhas, que a gente fala, não, nem que seja para voltar atrás. Nem que seja para, né? Irmãos, presta atenção. Esse era o modelo de governo do Egito. Esse era o modelo de governo do Egito. Eles podiam casar, sabia? Eles podiam casar, ter filhos, podiam ter sua casa, podiam possuir seus bens, tinham favores, tinham benefícios. Os benefícios, né? Eles tinham seus benefícios, mas eram escravos. Ali era o lugar de cumprimento da vontade do Senhor? Era no Egito? Irmãos, o Egito era o lugar da promessa. O Egito era... Tá vendo? A gente fala uma frase, né? O pessoal entende, né? O Egito era o lugar da promessa? Não era. Mas eles cogitaram a ideia de voltar. Não, irmãos, presta atenção. Pensar que eles estavam com saudade das coisas é uma coisa, né? Mas, na verdade, o que eles estavam dizendo? Nós queremos sair debaixo do governo de Deus e voltar ao governo de Faraó. Na verdade, era isso que eles iriam fazer. Eles não estavam com saudade minhas coisinhas.
Não, na verdade eles estavam dispostos a voltar para o governo de Faraó. Mas a gente não pensa assim, né? A gente fala, não, mas eu amo a Deus. Não, mas espera aí, eu amo o Senhor, capaz. Não, eu não vou abandonar meu Deus, jamais. Irmãos, eles iriam voltar para o Egito. Iriam viver debaixo da escravidão do Egito, continuando fazendo as festas, continuando fazendo seus cultos, continuando celebrando as festas do Senhor. Não é uma questão das coisas, é uma questão de quem governa. Irmãos, eu não sei se você percebe, mas muitas vezes isso se assemelha muito com a nossa realidade, com a forma, o modelo de governo dos nossos dias. Porque nós temos benefícios, temos a segurança, temos as coisas, mas não temos a liberdade necessária para adorar o Senhor. Não temos a liberdade necessária para cooperar com a edificação do Senhor. Não temos a liberdade necessária. Irmãos, qual que era a palavra que Moisés deu ao faraó? O povo vai ao deserto fazer o quê? Qual foi o propósito pelo qual o faraó dobrou a carga? Qual foi o propósito pelo qual o faraó oprimiu o povo com mais trabalho, com mais... Por quê? A fim de que eles não tivessem acesso à vontade, ao propósito do Senhor. A fim de que eles não adorassem. Sabe por quê, irmãos? Porque a adoração, a contemplação, estar diante do Senhor, da sua palavra, realinha o nosso destino, realinha a nossa vida, realinha o nosso entendimento, realinha. Está vendo a importância do congregar? Está vendo a importância do estarmos juntos? Está vendo a importância das nossas reuniões? Está vendo a importância dos nossos ajuntamentos? Porque por meio deles, irmãos, o Espírito nos toca. O Espírito abre os nossos olhos. Por meio do corpo, na comunhão, o Senhor desenvolve o nosso entendimento. Abre, ilumina o nosso interior, abre os nossos olhos, a fim de que a gente veja que ser governado por nossas próprias vontades, pelo sistema desse mundo, não vai cooperar com o cumprimento da vontade do Senhor nas nações. Então, desejar o Egito não era só querer as coisas, era sair debaixo do governo, do cumprimento. Irmãos, Deus não queria, entre aspas, só abençoá-los. Deus queria cumprir sua vontade. E dentro do cumprimento da vontade de Deus, eles eram coparticipantes disso. Eles seriam os beneficiados disso tudo. O propósito de Deus, irmãos, de passar pelo deserto não era para fazê-los, mas era para mudar a mentalidade. Imagina, você fica 400 anos numa cultura, né? O Senhor queria promover um processo de milagre, de manifestação, a fim de que eles se lembrassem do seu Deus. Imagina, irmãos, eles estavam ali debaixo da opressão do sistema do faraó. Imagina a lembrança do Senhor, eles queriam provar. O deserto, irmãos, olha para mim, o deserto não é um lugar ruim. O deserto não era um lugar difícil, era um lugar onde o Senhor iria manifestar a sua bondade. É onde o Senhor iria operar os milagres para eles dizer, uau, esse é o nosso Deus. No deserto, irmãos, eles não precisariam plantar, o Senhor os daria o alimento. Era um processo de mudança da mentalidade deles. Era um processo para iluminar o interior deles, abrir os olhos dele, e eles continuassem debaixo do governo do Senhor. Por isso, irmãos, suporte o processo. Amém? Sujeite o processo, confie, deposite sua fé no Senhor e nos seus caminhos. Vai valer a pena. No meio disso tudo, irmãos, o que deve crescer é a sua confiança e fé no Senhor, deve ser fortalecida. Vamos lá, Adão e Eva. Irmãos, o jardim era uma parte pequena do tamanho da terra, amém? O jardim não era a terra toda, né? Era ali. Era uma porção, amém? Era esse quadradinho aqui. Estava aqui. Era pequeno. Mas tinha uma imensidão, né? Uma devastação, assim. Era grande, tinha toda a terra. Mas estava aqui numa porção pequena.
Eles eram livres ou escravos aqui? Eles eram livres ou escravos? Consegue entender? Aí eles... Qual é a ideia de Satanás? A ideia de Satanás é: tire os olhos do Senhor e veja como é maravilhoso tudo que você pode viver. Satanás não disse: olha, pare de adorar a Deus, pare de ir no culto, pare de ir na igreja. Ele falou assim: olha e veja lá fora o tamanho, olha, vocês podem chegar a um nível muito maior. Aí a gente conhece a história, eles comem do fruto, caem, são destituídos da presença do Senhor. E eles vão para onde agora? Para onde eles vão? Uau, para a imensidão da terra. Mas agora eles tinham a terra inteira. Irmãos, agora eles tinham toda a terra. Eles tinham toda a terra agora para se aproveitar. E o que eles eram aqui do lado de fora? Se tornaram escravos. Livres num lugar apertado. Livres debaixo das leis do Senhor. Como pode isso ser? Como é que o cara é livre debaixo de lei? Irmãos, é que não depende, depende de quem é. Depende de quem governa. É Deus, irmão. É Deus, é o Pai. Livres debaixo das leis de Deus. E agora, escravos, fazendo suas próprias vontades. Escravos fazendo sua própria vontade. Veja, irmãos, que toda a ação do Senhor tem um propósito: nos tirar do império das trevas, nos tirar da ideia do governo de nós mesmos, nossas vontades, e nos colocar aonde? No reino do seu Filho. Jesus fez a mesma coisa, irmãos. Por que Jesus veio? Ele veio fazer o quê? Eu assemelho muito esse texto que nós lemos de Êxodo, né? O Senhor ficou de vigília durante toda a noite. Ou seja, o Senhor foi livrá-los do império para trazê-los para o reino, para a sua vontade. O que Jesus foi fazer na terra, irmãos? O que Jesus veio fazer? Irmãos, o próprio Senhor veio montar a vigília. O próprio Senhor veio dar a sua vida a fim de fazer o quê? A mesma coisa. Nos tirar do império das trevas, manifestar o reino, dizendo: ei, vocês não precisam viver nessa liberdade escravatória. Sei lá, inventei esse nome agora. Nessa liberdade que vocês não. Eu vim lhes anunciar o reino do meu Pai. Mas como é que é? A gente faz o que quiser? Não, peraí, gente. Aqui vocês já fazem o que querem, vocês são escravos. Eu vim apresentar o reino. E como é que é o reino? Não, lá tem as regras. O Pai tem... Como assim? Eu vou entrar para um reino? Você está dizendo que eu vou ser livre debaixo de regra? O Senhor está dizendo: não, gente, peraí, abre os seus olhos. Aqui vocês fazem o que querem. Vocês são escravos. O Pai está convidando vocês a confiar na sua vontade, no seu plano e no seu propósito. Ele é um bom Pai. Ele está trazendo vocês para a liberdade. Que tipo de liberdade o Senhor está falando? A liberdade do pecado, do sistema desse mundo, da condução de todas as coisas. Eles eram livres no jardim e se tornaram escravos, tendo toda a terra para explorar, percorrer. Eu não sei se você percebe, irmãos, mas é como, para mim, esse estar debaixo do reino, da vontade do Senhor, habitar no esconderijo do Altíssimo, para mim, irmãos, é como um filho. Vamos lá, você que tem filho pequeno, você que tem filho, se o seu filho está dentro de sua casa, ele vai ter tudo o que precisa ou não? Você vai dar para ele tudo o que ele precisa ou não? Tudo o que ele quer você não vai dar, né? Primeiro que não é muito sábio. Segundo, que a gente não pode. Então o seu filho, enquanto ele está dentro daquelas 4 paredes, ele vai ter o que ele precisa. Ele vai acordar de manhã, vai ter o café da manhã. É ou não é?
Ele vai chegando na hora do almoço, ele tem a comidinha, tem o lanchinho da tarde, tem a água para ele beber, tem a janta, tem a casa de banho, né? Tem a água potável, tem a roupinha. Chegou o frio, antes de sair de casa, bota a roupinha, aquece, vai para a escola, o papai leva. Irmãos, isso é habitar no esconderijo do Altíssimo. Esse é o governo, esse é o reino de Deus. Agora fique imaginando o seu filho acordar de manhã e dizer assim: rapaz, meu pai fez pão com manteiga, mas eu tô afim de uma tapioca mesmo. Eu vou sair. Irmão, se ele sai, ele está com a sua conta em risco. Ele vai sofrer as circunstâncias, a consequência da sua escolha, das adversidades. Ele corre risco de ser pego, ele corre risco de ser roubado, ele vai ter que... meu amigo, ele vai se debater atrás daquilo que ele quer. Ele vai sofrer e no meio do caminho ele vai se desanimar. É ou não é? No meio do caminho ele vai dizer: rapaz, eu não consigo. Rapaz, mas cadê? Aí ele vai orar, vai chorar, não tem problema, aí ele vai. Aí vai chegar o inverno. Poxa, não tem mais a roupa, e agora? Vai ter que se esconder, vai ter que começar a negociar. É ou não é? Vai ter que começar a negociar, vai ter que começar a abrir concessões. Talvez vai se abrigar em um lugar diferente. Por quê? Porque ele está atrás daquilo que ele tanto queria. Mas eu quero. Perceba, irmãos, que o que nos faz sofrer como cristãos não é aquilo que o Pai nos dá, é aquilo que nós queremos ter. Porque a gente enche a boca para falar dos milagres que o Senhor operou para que estivéssemos aqui. Cara, o Senhor fez tanta coisa, mas para aquilo que nós queremos, irmãos, bate o desânimo, bate a insegurança, bate o medo, a gente fica deprimido. Mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, irmãos, quem está debaixo do reino e do governo do Senhor vai ter o que precisa para o cumprimento da vontade do Pai. Enquanto o filho está em casa, enquanto o filho está debaixo da tutela, do governo do seu pai, meu amigo, o pai se desdobra. Se não tem um carrinho, ele inventa, pega uma garrafa PET, pega as tampinhas, faz uma rodinha, mas ele vai brincar. Agora, se o Joaquim, rapaz, hoje ele fala assim: pai, seguinte, eu vou ali, fazer o que, meu filho? Qual um negócio lá? Coitado, vai se dar mal, porque ele não sabe, ele não sabe resolver os negócios, ele não tem. É isso que nos faz sofrer, é quando saímos debaixo do governo do Senhor, é quando a gente sai do governo. É quando a gente decide fazer e ansiar e buscar e desejar por aquilo que nós queremos. É isso que nos faz chorar e sofrer, irmãos. Dentro de casa ele chora também, mas é no meu colo que ele chora. Em casa ele é corrigido também, mas é com amor. Lá fora não, lá fora não tem amor, lá fora é cruel. Lá fora não tem dó nem piedade. Em casa, ele tem uma varinha lá em casa com o nome dos 3. Mas é no colo do pai que chora. Quem enxuga as lágrimas é o pai. Quem corrige, o pai corrige, mas é por amor, é com muito amor. Lá fora não, lá é cruel. O problema é que a gente está do lado de fora, né? Pai, o pai está dizendo: não, entra, filho. Poxa, bora para dentro. Não, pai, mas é aqui fora. Vai dizer: não, filho, mas é aqui que está as coisas, aqui está a sua roupa. Tem comida na mesa, filho. Tem comida na mesa. Vem cá, tem comida na mesa, entra. Pai. Aí fica lá na sacada, lá embaixo, chorando. Pelo amor de Deus, faz alguma coisa. O pai está dizendo: vem, filho. Entra para o governo do seu pai. Vem, o pai cuida de você. Irmãos, o cristão não sofre pelas coisas que tem.
a gente sofre pelas coisas que gostaria de ter. Abre Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8. Vamos lá? Cuidem para cumprir, para obedecer todos os mandamentos que hoje eu vos ordeno. Mas isso é liberdade? Como assim? Obedeça o mandamento? Como é que isso é liberdade? Para que vivais e multipliqueis e entreis e possuís a terra do Senhor, que o Senhor prometeu sob juramento aos vossos pais. Lembra-te como o Senhor seu Deus os guiou no deserto por esses 40 anos. Para fazer o quê? Para quê, irmãos? Humilhar. Para te pôr à prova, para saber o que está em seu, se guardarias ou não os seus mandamentos. Versículo 3: Ele te deixou passar e te sustentou com o maná. Ou seja, Ele não deu o que você quis, mas Ele deu o que você precisava. Ele te guardou. Ele não deu talvez da forma como você achava. Mas Ele revelou sua graça e misericórdia e te deu o maná. Ele te sustentou. Ele foi bom. Você não conhecia, nem seus pais conheciam. Para te fazer entender que nem... Sabe o que significa isso? Nem só de pão vive o homem. Ele está dizendo assim, é para você entender que não é de sua própria vontade que você vive, não é da sua própria, não é o ventre, não é o prazer e a vontade que te governa, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Sabe o que ele está dizendo? É que a vontade do Senhor é o nosso sustento. Na vontade do Senhor tem tudo o que nós precisamos. É um equívoco, irmão, achar, se eu obedecer ao Senhor, então Ele vai me dar o que eu quero. Não, Ele está dizendo que na vontade do Senhor, tudo o que a gente precisa está lá. Na vontade do Senhor há o suprimento. Na vontade do Senhor estão todas as coisas necessárias para o cumprimento da sua vontade. Versículo 4. As roupas não se gastaram. Os sapatos? Isso é só um detalhe. Sabeis, põe no teu coração que, como o homem disciplina o seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Irmãos, é uma questão de fé. Amém? É uma questão de fé. Sabe o que aconteceu com essa geração? Nem entrou, nem voltou. Morreu no processo. Sucumbiu no processo. Sabe o que aconteceu com essa geração? Nem acessou, nem viveu, nem descobriu ou desfrutou da vontade do Senhor.
e também não voltou atrás. Morreu no caminho. Bom, nós estamos numa jornada de conhecer o Senhor, sua vontade, sua bondade, seu amor, sua fidelidade. Nós estamos numa jornada, irmãos, de conhecer a Cristo, seu caráter, nos aproximar, andar com Ele, seguir a nuvem que se move, que está anunciando o tempo, a estação, o modo como o Senhor conduz e faz todas as coisas. Coloque os seus olhos nisso. Coloque os seus olhos no Senhor. Peça ao Espírito que restaure sua fé. Peça ao Espírito que restaure sua confiança nele. Peça ao Espírito, irmão, que sustente você enquanto você está nessa jornada, nessa caminhada. Peça ao Espírito que te sustente nesse sim. Sustente na sua perseverança enquanto persevera, enquanto caminha. Peça ao Espírito nesses dias: Espírito, me deixa ver sua bondade, me deixa ver seu coração, seus caminhos, por favor, Senhor. Senhor, mesmo que ainda não esteja tudo claro, Senhor, eu estou aqui, eu vou perseverar na sua vontade. Retira de mim, Espírito, a incredulidade, o medo, a murmuração, a reclamação. Senhor, retira de mim. Muda para onde os meus olhos estão firmados, Senhor. Eu quero continuar crendo e vendo o Senhor em toda a sua benignidade, bondade. O Senhor pode ser confuso, irmãos. É bom que seja confuso, porque se for muito bom e fácil o nosso coração, significa que o nosso coração se identificou e o nosso coração é enganoso. Irmão, se o coração deu aquele, que legal. Não confie no seu coração. Deixa a palavra confrontar o governo que está sobre a sua vida. Lembra o que o Senhor diz aqui? Eu vos pus à prova. Eu provei o coração de vocês. Lembra o que Jesus falou para o jovem rico? Irmão, Jesus não queria o dinheiro dele. Jesus queria trazer à prova quem lhe governava. Ele fez assim com o jovem rico, fez assim com a mulher samaritana, com tantos outros. O problema do Senhor não era o dinheiro, não tem nada a ver. O Senhor só estava querendo colocar o coração à prova, para que ele percebesse quem ainda governava. O Senhor está nos transicionando, irmãos, de uma escravidão religiosa, de uma escravidão litúrgica, de um tipo de evangelho, irmãos, que nos faz barganhar com o Senhor todos os dias, vivendo atrás do pão que padece, que perece, para entrarmos no seu reino. Vivemos sob seu governo e sua vontade confiantes. Eu quero encerrar com esse texto. Abre 2 Pedro. A gente fala que vai encerrar assim para dar uma animada nos irmãos, né? Eita, acabando. Aqui a palavra está falando sobre o dia do Senhor. Depois você pode ler o capítulo 3 inteiro, ler o Pedro inteiro, a Bíblia inteira, né? Então nesse capítulo ele está falando sobre o dia do Senhor, sobre como as coisas findarão, como as coisas acontecerão. E no versículo 11 ele fala algo muito precioso. Ele diz assim: visto que todas essas coisas acontecerão, o que deve ser feito? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia do Senhor e antecipando a sua vinda. Irmão, sabe o que ele está dizendo aqui? Aí você pensa assim, então, cara, como é que eu faço para viver essa santidade, a piedade? A gente tenta nas práticas, nas coisas.
Isso aqui, irmãos, não é um convite. Entenda bem isso. Isso aqui não é um convite apenas, claro. Não é um convite apenas para uma realidade que virá. Ele não está dizendo assim, olha, o negócio vai ficar ruim, o negócio vai ficar complicado, o Senhor vai vir, vai mudar todas as coisas, vai restaurar todas as coisas. Então assim, aguentem aí, porque um dia esse negócio vai resolver. Não, façam como vocês acharem melhor, porque um dia o Senhor vem e vai governar sobre vocês. Quando ele diz assim, ó, visto que todas essas coisas assim acontecerão, ele diz, vivam. Ele está dando um modelo de vida. Ele está dizendo assim, não adianta vocês cruzarem os braços nesse mundo e aguentarem todas as aflições como um castigo de Deus, até que um dia ele venha e agora tudo vai ficar bem legal. É claro, isso é uma verdade. O Senhor virá, a gente sabe disso. Mas quando ele diz assim, ó, vivam, sabe o que ele está dizendo? Sabe quando ele diz antecipando? Não é apenas, irmãos, é fazer Jesus se apressar. Mas ele está falando sobre viver hoje uma vida digna de quem é governado por ele. Ele não está dizendo vivam o governo desse mundo, porque assim, calma, fica tranquilo, um dia, né, vai mudar todas as coisas. Não, ele falou assim, ó, vocês devem viver hoje. Vocês devem antecipar hoje, anunciar hoje uma realidade que será para sempre e com certeza muito maravilhosa e tudo vai ficar evidenciado, mas vocês, a igreja de Cristo, vocês já devem experimentar em partes o reino, o governo, a liderança do Senhor. Ele está dizendo que quem deve governar suas vidas hoje é o Senhor e sua vontade. Não cruzem os braços esperando, Maranata, um dia o Senhor virá. Sim, esse é o nosso clamor, esse é o nosso anseio, é aí que está a nossa viva esperança. Mas ele diz, mas hoje, o que a gente faz hoje? O que a gente faz até lá? Vivam o reino, se sujeitem ao governo. O propósito não é, irmãos, que a gente anuncie Jesus ao mundo? É ou não é? Como que a gente vai anunciar Jesus ao mundo sendo governado por outra coisa? Qual é a estratégia pela qual nós vamos revelar um governo que será para sempre? Quando eles olharem para nós e ver que quem nos governa é o Senhor e sua vontade, suas leis. Não é por meio de um povo que reclama, irmãos. É por meio de um povo que desfruta da vontade. É um povo que mesmo em meio às dificuldades e às aflições, sabe a quem está servindo, sabe para onde está indo, sabe quem lhes governa, sabe o porquê de todas as coisas. Como nós vamos anunciar a eles? Não é só ganhando as coisas, não é testemunhando, irmãos, os milagres de Jesus, mas é sendo fiel em meio às tribulações. Como é que eu vou anunciar Jesus, irmãos? Competindo com o mundo, tendo mais riqueza, tendo mais bênção, dando, não, quando a minha vida dá toda certa, eu vou falar para as pessoas de Jesus. Não, é por meio de fidelidade. É eles olhar para nós e dizer assim, como é que esse povo atravessa o oceano, vem para cá, se sujeita da onde vem essa alegria? Da onde vem essa gratidão? Da onde vem essa vida? Como eles dizem, né? Da onde vem essa energia? Da onde vem essa paz? Como que eles conseguem? Qual é o motivo deles para cantar? Que motivo eles têm? Me mostra a sua conta bancária, deixa eu ver. Ele está dizendo, chegará um dia que ficará evidente para todos, mas vocês, vocês, vivam o estilo de vida baseado nas leis e na vontade do Senhor. Fique em pé comigo. Irmãos, eu estou compartilhando isso porque eu não quero te ver morrendo no meio do caminho, amém? Eu não quero te ver sucumbindo no caminho, eu não quero te ver morrendo no meio da caminhada do processo, amém? Sabe onde que para mim isso fica evidente? Sabe para mim onde que
tudo isso fica evidente quando Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso. Venha a nós o seu. Senhor, nós não queremos ser felizes na escravidão. Não, nós queremos, Senhor, nós queremos o seu reino. Nós queremos ser liberto de todas essas coisas. Irmãos, ser liberto por Jesus não é ser livre. Tentem me entender isso. Jesus fala, eu vos libertei. Não é? A gente não diz, agora eu sou livre. Não, a gente diz, agora eu sirvo a Deus. Quem diz que a gente é livre é Deus. A gente não. A gente diz, eu sou livre. Não. A gente diz, eu sirvo a Deus. Eu sou um amigo de Deus. Eu estou no reino de Deus. Porque a liberdade, irmãos, nunca fez bem para nós. O problema é quem nos governa. Você consegue entender isso? Por favor, entenda isso. Ser livre nunca fez bem para nós. E na verdade, ninguém é livre. Todos nós somos governados por alguma coisa. Não tem jeito. Todas as pessoas da face da terra, irmãos, todas são governadas por alguma coisa. E já que é assim, eu quero escolher ser governado por Deus. Já que não tem jeito, eu quero ser governado por aquele que é bom, aquele que fez todas as coisas. Então, clame ao Espírito, irmãos, esses dias, para que os seus olhos se abram, os nossos olhos se abram, para que a gente veja essas coisas, a fim de decidir, irmãos, por meio do Espírito, a fim de decidir por meio do Espírito, se deixar ser governado por Ele. Não há homem livre. E eu não quero ser livre, irmãos, eu quero ser governado pelo Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Vem em nós, Senhor. Faz aqui, governa a igreja, Senhor. Faz do seu jeito, assim como o seu jeito é feito aí nos céus. Permita-nos, Senhor, antecipar e anunciar. Permita-nos, Senhor, revelar como é bom ser governado por Ti. Permita-nos, Senhor, revelar a Braga, a Portugal, os portugueses, a Espanha, as nações da Europa. Permita-nos, Senhor, mostrar, por meio do nosso estilo de vida, como o Senhor é. Como o Senhor é bom. Venha a nós, Senhor. Sabe o que vai acontecer, irmãos, quando a igreja se converter? Sabe o que vai acontecer quando a igreja se voltar ao governo de Cristo verdadeiramente? Quando nós saímos da fila dos simpatizantes, para entrar na fila dos discípulos e servos do Senhor, o mundo conhecerá Jesus. Portugal verá Jesus, os portugueses verão Jesus, as nações da Europa verão Jesus. Fora disso, irmãos, é um monte de simpatizantes de Jesus buscando estar bem na vida. É um monte de gente frequentando o culto para melhorar a sua vida. Não é sobre isso, irmãos. Não é sobre a evidência de Esther, não é sobre a evidência de José, não é sobre a morte de Estevão, não é sobre o milagre de Pedro. É sobre o cumprimento da vontade do Senhor. É sobre o selo de Deus com sua própria palavra e vontade. O Senhor está convidando a igreja para isso. Vamos sujeitar-nos nesses dias. Eu queria que você desse a mão para o seu irmão, se agarrasse com o seu irmão aí. Dá a mão, cruza o braço assim, ó. Isso aí não é um amuleto, tá, irmão? É só para você entender que você não está buscando para você. Isso aqui não é um amuleto, tá, irmão? Isso aqui não é uma forma da oração ser correspondida. Isso aqui, irmãos, é um sinal de quem nós somos. Me perdoe talvez a forma como eu vou falar, mas
o Senhor não quer abençoar a minha vida e sua vida, porque a bênção da minha vida da sua vida está na vontade do Senhor. Pare de ficar do lado de fora da casa gritando: pai, joga um casaco, pai, joga uma migalha de pão para mim. Não, Ele está convidando para entrar na casa. Isso aqui, irmãos, é só um sinal para você perceber que, não, irmãos, o Senhor, me perdoe falar isso, o Senhor não quer te abençoar. Ele quer te inserir na vontade dEle, porque na vontade dEle tem tudo que a gente precisa. Então eu vou realizar meus sonhos. Não, meu interior vai mudar, irmãos. Eu já não vou mais querer as coisas que eu tanto quero. Eu já não vou querer mais as coisas que roubam a minha alegria, que roubam o meu sono. Eu vou perceber que essas coisas já não são mais prioridade para mim, mas a minha alegria está em ser governado por Ele e ver mais pessoas conhecendo esse meu Rei, conhecendo esse meu Senhor. Isso não é, irmão, por meio de liturgia, não é por meio de práticas, não é por meio da nossa roupa evangélica, mas é por meio de um coração contrito e quebrantado, que obedece os mandamentos e a vontade do seu Senhor. Pai, nós queremos, eu clamou comigo nessa manhã, igreja. Clame como um só, dizendo: Senhor, faz sua vontade, mesmo que seja difícil para mim, Senhor. Clame isso comigo, como um só, dizendo: Senhor, faz sua vontade. Erga a sua voz e diga: Senhor, faz sua vontade sobre a terra, faz sua vontade sobre a igreja.
sedução, do engano, Senhor, da tentação do nosso coração. Livra-nos das paixões, Senhor, do nosso coração. Senhor, as vozes do Egito, Senhor, que ainda permeiam sobre os nossos ouvidos. Por você vale tudo, Senhor. Seja deserto, seja na mais linda montanha, seja no lugar alto ou no lugar baixo, seja na saúde ou na doença. Por você vale tudo, Senhor. Não há escolha. Nós, Senhor, queremos perseguir Sua vontade nesses dias, Seus caminhos. Essa sede em mim.